sou de Ipaussu. Uhul. Eu sou de Ipaussu. Uhul. Eu sou de Ipaussu. Eu sou de Ipaussu. Sei você não conhece, mas eu sou de Ipaussu. Eu sou de Ipaussu. Eu sou de Ipaussu. Você nunca ouviu falar, mas sou de Ipaussu. Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, iniciando mais um GiroCast. É um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Desde sempre, né? Tendo o apoio de vocês. Já de início, para a gente começar esse episódio, eu quero pedir para você curtir, compartilhar. Vai lá na nossa página no YouTube, GiroCast. Compartilha lá os vídeos também, curte a nossa página, deixa o seu like. Isso é muito importante para a gente. Vocês não sabem como essa atitude mínima assim ajuda muito o nosso trabalho, viu? A galera do Facebook também curte, compartilha, nos ajuda aí, tá? Antes de começar o nosso bate-papo, quero aqui agradecer a Benê Cândido Beauty Company, por estar sempre fornecendo o local aqui para a gente estar gravando, né, Benê? Obrigado mesmo. Benê Cândido Beauty Company, anota aí, viu? Então vamos lá ao que interessa. Vamos começar o nosso bate-papo. Hoje temos dois convidados, esse casal maravilhoso da nossa cidade aqui de Ipaussu, André Luiz Martins, 50 anos, nascido em Ipaussu, Andréia Aparecida Dias Martins, nascida em Piraju, é isso mesmo? Sejam bem-vindos e muito obrigado desde já pelo aceite de vocês, viu, gente? Obrigado. Nós que agradecemos. Opa, bom demais. Esse casal aqui, gente, é maravilhoso. E é muito bacana hoje a gente conhecer um pouquinho a história de vocês, que tem história, hein? Tem história. Bastante, muito. Vocês estão vendo aqui, ó, né, já um pouquinho dos troféus deles, troféu, cada um, eles vão explicar pra gente aqui, tá aqui o do André também, né? A gente vai conhecer rapidinho um pouquinho a história deles hoje. Então, eu quero começar abrindo o nosso podcast, abrindo a nossa conversa de hoje, para vocês falarem pra gente. Nasceu em Piraju, nasceu em Ipaussu, como é que foi? Veio pra cá, já nasceu lá, mas morava aqui? Como é que é, André? Então, eu nasci em Piraju e morei em Timburi, até eu conhecer ele. Daí eu conheci eles que eu vim estudar pra cá, né? Daí conheci, aí casei e vim embora pra cá, mas eu morava em Timburi. Na verdade, eu nasci em Piraju porque todo mundo nascia lá, né? Não tinha hospital. Não tinha pra cá, pra lá só tinha Piraju. Todo mundo nascia lá. Então, todo mundo, não existe timburiense, existe só pirajuense. Olha só. Ai, porque Jesus, hein? nunca teve, né? Teve só, tipo, pronto-socorro, agora tem o... Como que chama esse que tem aqui também? Que é o... Da ambulância lá? SAMU. E o posto de saúde. É muito pequenininho lá, né? 3 mil Então habitantes. você morava lá até conhecer o homem. Daí eu vim estudar aqui, daí eu conheci ele. Conheceu o homem. Isso foi, já faz 30 anos, quase. O André, você Acho que já faz mesmo 30 anos. O André nasceu aqui. Eu nasci aqui em Ipaussu. Ipaussuense sempre. De sempre. De sempre. Sempre Nasci nasci aqui. Ele
Paulsense nato. Morei fora há pouco tempo, morei em Bauru, só um tempinho só que eu fui para estudar, mas depois não deu certo, aí voltei para cá, mas sempre morei, nasci, cresci, sempre aqui em Paulsense. E como é que é o casal aí? Desde pequeno, vamos falar da infância, mas um é mais, fala mais, brincalhão, o outro é mais quieto. Eu como sou é que chata. Eu sou chata. Chata, eu sou né? É assim, chata. definição. Ela é virginiana. Ela é virginiana. Não, eu tenho fama de chata, brava. Eu gosto de tudo, né? Certo, do jeito que tem que ser. Eu não gosto de... como que eu posso dizer assim? Vamos supor, peço, André, pode fazer tal coisa? Eu odeio aquela história de, depois eu faço. Aí eu me pego e faço. E eu sou individualista. E o André é aquele cara que deixa depois eu faço ou não? Eu faço. Não, deixa pra depois. Tudo ele faz, depois eu faço. Daí eu estresso. Eu só acho. Mas eu sempre tive fama de chata por ser assim. Mas... Amanda, você pergunta pra ela, ela vai falar assim: não, minha mãe é brava, mas é porque ela gosta de tudo certo. E eu sou mesmo. Mas nisso a gente tá junto, 27 de casado, mais 2 de namoro, 29 anos. Quase 30 anos, né? A Amanda, gente, que a gente tá falando é a filha, né? É. Quantos anos tem a filha? 27. 27 anos. Quando nós casamos, a Andréia já estava grávida de 4 meses. Né? Nós casamos na igreja de Timburi, casamos no civil e no religioso lá, né? na igreja de Timburi. E sempre moramos aqui, né? Ela já veio morar aqui. Aí começou a história. Mas o começo é difícil, hein? Umas pindaíba aí, vou falar pra você. Mas todo começo todo começo Nossa crítico, né? senhora, mas eu falo assim que... Mas graças a Deus eu falo que se eu olhar o meu gráfico da vida, desde quando a gente casou, sempre foi para cima. Nunca foi para baixo e nunca foi estável, sempre foi para cima. Graças a Deus. Isso é um somando com o outro, Isso, né? Graças a Deus. Isso é muito positivo. Aí a gente começa a pensar assim, né? A história de vocês. Sempre lá no início foi um mar de rosas, assim? Capaz. No início do casamento, né? Vamos dizer. Não, porque... Não foi. Não. E foi aqui já, né? Você estava junto aqui. Não foi. Foi difícil. Logo no começo que a gente casou, a gente morava no Cocajá, numa casa alugada. O Cocajá não era nem asfaltado. Quando chovia, tinha que sair com um saquinho no pé para não sujar. Ia na missa com um saquinho no pé. Saía de lá, aí guardava na árvore, ia para missa e depois voltava. Eu voltava de novo. E logo que a gente casou, eu fiquei desempregado. Eu trabalhava na Coopermota. Na época, a Coopermota ela deu uma caída, quase faliu. Aí mandaram um monte de gente embora. Aí eu estava no pacote. Fiquei 1 ano e meio desempregado, só vivendo de bico, né, André? Mas antes disso, logo que a gente casou, assim, ele ganhava muito pouco, né? Então, assim, a minha gravidez mesmo, naquela época já era tudo difícil, né? Há 27 anos atrás. Então, assim, mas a gente contava, tipo, moedinha para comprar pão, sabe? Sim. Era tudo muito contadinho. Tudo contado. Era isso aluguel, porque não tinha celular, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Era aluguel, água, luz e compra. Mas era tudo muito contadinho. Tudo regrado, né? Eu passava muito, grávida, né? Aquelas vontades, eu passava muita vontade. Nós casamos em 95. Quando sobrava um dinheirinho, assim, aí ele aparecia com alguma coisa lá, que, assim, um iogurte, que eu tinha vontade de comer, né? Nossa, era uma alegria sem fim. Então, por isso que eu falo, assim, as pessoas vê hoje e idealizam as coisas. Por isso que é bom, é bom, assim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque tem gente que tem vergonha, né? Não, eu não tenho. Nossa Senhora! E quando ele ficou desempregado, que viveu de bico, ele trabalhou de verdureiro, motorista. Trabalhei de verdureiro, garçom, motorista. Quando a pessoa precisava, eu ia fazer, levava. Não tinha tempo ruim, né, André? Trabalhei de vender verdura com perua na rua. Ixi, trabalhei de garçom. E tinha dia que a gente tinha o arroz, o feijão e a verdura que ele trazia quando sobrava, né? Só isso. Só. Que ele trabalhava. Aí depois eu consegui entrar no Mac Supermercado, né? Do Nairo na época, onde é o Wagner hoje. Sim. Comecei a trabalhar lá. Entregava compra. No Moacir também, no escritório do Moacir também. Escritório do Moacir. Porque eu sou formado em contabilidade, né? Sim. E aí eu ajudei ele no escritório logo no começo que ele começou. Ajudava ele. Você se formou em contabilidade? Eu me formei em contabilidade. Quanto que foi? Você lembra lá, não? Ixi, Maria, foi em
Eu acho que foi em Eu entrei na FATEC em 93. Eu fiz a FATEC em 93, eu entrei na FATEC. Então, em 91 me formei. Formou em 91. Com contabilidade aqui na ETEC. Formou em 91, 95, 93, no caso, começaram a namorar? É isso? Não, 93 a gente começou a né? namorar. E casou em 95. Foi logo que eu fui pra FATEC. Isso. Olha, muito bacana, cara. A história de vocês, já que nisso aqui a gente já vê o tamanho, né? Muito bacana, meu. Isso é muito bacana. Pra ver, igual você falou, André, né? Muitas vezes as pessoas veem hoje como é que vocês estão, a filha formada, a gente vai falar, né? Tem que falar, senão ela briga com nós. A Amanda fala, poxa, pai, poxa, já falaram. Já vá. Então, assim, as pessoas veem hoje toda a família de vocês nesse tamanho e falam, poxa, de onde veio, né? Tá aí. É muito legal ter esse bate-papo, mostrar pra galera, pra ver o sofrimento de vocês. Então, mas você não pode se vitimizar com a situação também, porque eu falo que hoje em dia as pessoas se vitimizam muito, né? Ah, porque eu sou um coitado, porque... Não, tá difícil. Tem que correr atrás. Exatamente. Alguma saída tem, alguma coisa dá pra fazer, sabe? Oportunidades existem, só a gente querer... Só correr atrás e querer. E ninguém nasce não adianta grande. sentar e esperar Deus mandar tudo do céu, que não vai vir, a gente tem que fazer por merecer. Eu vou aproveitar aqui essa brecha, né? Falar mais tarde, mas uma parte que você falou do DJ. Você foi DJ, não foi? Foi. Porque você falou, poxa, eu vou atrás, você é sempre curioso, né, André? Sou curioso. Sempre curioso e vai. Sempre fui curioso. Isso é bacana. Eu aprendi a ser DJ quando eu era moleque ainda, nem imaginava conhecer o André. Acho que eu tinha 16 anos, eu ia antigamente tinha danceteria, né? Espalhado para todo lado aí. Pra todo lado. Aí eu colava do lado do DJ e ficava vendo, né? Ficava vendo como que ele fazia. Naquela época era vinil, né? Era discão de Só bola. no disco vinil, verdade. Fazia aquelas viradas, aquelas mixagens. Aí começou, aí a Popstar tinha aqui, aí eu tinha amizade com o pessoal, aí eu comecei ali, aprendi sozinho, trabalhei um tempo. Aí depois que eu casei, eu ainda tava, aí conheci ela. Eu trabalhava na Popstar, né? Na época à noite. Era sexta, sábado e domingo eu abria a Popstar na época. Era sexta, sábado e domingo já abria. E lotava, né? E a gente namorava, ela não gostava, porque ela vinha e ela tinha que ficar lá comigo lá. Ela chegava até a dormir na cadeira lá, né? Porque eu tava trabalhando. Porque eu não sou baladeira. E a André não é baladeira. Aí depois que a gente casou, eu ainda trabalhei durante alguns meses ainda. Minha filha nasceu, ainda trabalhava na Popstar. Mas depois já começou a não dar certo, né? Casado, ter que sair, trabalhar à noite, né? Na noitada. Aí eu peguei e abandonei. Mas até hoje assim, ainda faço algumas coisinhas em casa, né? Alguns sets mixados. Eu achei legal a parte que você falou do Photoshop. Também. Né? Que você não teve curso, não teve nada, foi no YouTube, buscou. Não, eu aprendi tudo. Tudo eu aprendi sozinho. A festa de 15 anos da filha, né? Foi. Quando a minha filha fez 15 anos, eu queria fazer um vídeo para ela, né? Para passar na festa. E eu achava aquele Movie Maker do Windows muito fraquinho para fazer o que eu queria fazer. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube, aqui e ali, aí fiquei sabendo que tinha Sony Vegas, não sei o quê. Só que eu queria... Aí eu aprendi a mexer nele, que é um editor de vídeo. Aí eu aprendi a mexer nele, aí dele fui pro Premiere, aí, que é do Adobe. Só que eu tinha que fazer alguma coisa nas fotos, aí eu tive que mexer, aprender o Photoshop, tudo meio embolado. Aí depois, aí acabou virando, né? Aí eu aprendi Corel, tudo sozinho. E hoje tô nessa vida. Tudo na raça. Tudo na raça. Muito legal, muito legal. Isso é bacana até pra galera que tá assistindo a gente, acompanhando, pra ver que só querer, né, Andréa? Só querer que você consegue, não adianta, né? É muito bacana, então, para você estar acompanhando o nosso podcast hoje, o André, policial aposentado. Aposentado. 2000, André, começou? Eu entrei na Polícia Militar em 2000. Em 2000. Quando eu fiz a escola de soldado. A gente vai conversar agora sobre essa parte com você. Pois não. Acho que todo mundo conhece o André hoje, policial André, né? Policial aposentado. Só passar para você, André, já juntando a Andréia também, a gente falando de um policial, certo? Como é que foi lá no início para vocês? Casaram em 95? Sim. Aí o André, você falou, foi meio por acaso o negócio? Por acaso. Eu nunca tive... Porque tem gente que cresce querendo ser policial.
E eu nunca tive essa ideia de ser policial militar. Na verdade, foi o que aconteceu no momento para ele poder ter um emprego. Essa foi a realidade. Porque eu trabalhava, é que eu falei, eu nunca me esqueço, eu conto essa história para todo mundo. Eu trabalhava no Max Supermercado, e um dia eu estava lá fazendo reposição de mercadoria, aí o Edinho, que é o Flauzino, né? Ele já era policial e a gente sempre teve amizade. Aí ele fazia compra lá, e um dia ele chegou e falou assim: "Ô André, abriu concurso para PM, você não quer fazer? Por que você não faz?" Aí ainda virei para ele e falei assim: "Ah, não, rapaz, não pensa em ser polícia não." E eu já tinha tido um outro convite de um outro policial, que é o Alexandre, irmão do Douglas, o Douglas Barros, sim, o Xandão, né? Quando a gente trabalhava na Coopermota, ele foi e entrou antes de mim. E eu não queria ir. Isso daí foi na segunda-feira que o Edinho falou pra mim. Aí passou terça, eu fiquei com aquilo lá na cabeça, e era até quarta a inscrição, né, André? Era até quarta-feira a inscrição. Aí eu cheguei em casa na terça-feira, eu falei: "André, acho que eu vou fazer esse concurso pra polícia, porque não tem perspectiva, Pau Sul não tem emprego, é difícil, eu tô tentando já faz 1 ano e meio, tô aqui no supermercado, né, sou estudado, tudo, e a gente não consegue nada." Daí ela não gostou, ela falou: "Ah, você que sabe." Ainda a inscrição tinha que ir lá em Marília, aí eu consegui, né, fizemos uns catadinhos de dinheiro lá em casa, né, André? Nossa, aí eu peguei o ônibus de manhã, na quarta-feira de manhã, até Ourinhos, fui até Ourinhos, de Ourinhos para Marília. Fiz a inscrição, aí tive que esperar para vir embora, eu tinha o dinheiro para ir e para voltar, não tinha dinheiro para comer nem para comprar uma água se precisasse. Era para ir e voltar, só para ir fazer a inscrição e voltar. E era quarta-feira até meio-dia a inscrição. Aí eu fui, fiz a inscrição, aí teve o concurso, logo em seguida já passei, aí foi tendo as etapas da PM, fui passando, aí quando chamou em 2000 para fazer a escola de soldado, a André não gostou. Ela concordava de ter feito, mas no fundo torcia para não entrar. Não dá certo. Não entrar. Na verdade, eu queria que ele desistisse. Era desistisse. assim, ele sabia que eu não gostava, então assim, eu não falava nada, mas eu queria que ele chegasse e falasse assim: "Ah, eu não vou mais." Essa era a minha esperança, né? Mas graças a Deus, assim, tudo deu certo. Eu falo que eu tenho tudo, assim, devo tudo à polícia. Eu falo assim, devo não, porque eu trabalhei para ter tudo isso. Pagou muito bem. A gente fala assim, geralmente a gente fala assim: "Eu devo tudo que eu tenho. Eu devo tudo que eu tenho para a polícia", mas na verdade eu não devo, né? Assim, trabalhei muito bem trabalhado, né? Durante esses 21 anos de polícia. E quando eu fiz ainda no curso de formação de soldado, que eram quase 400 alunos, soldados, eu fui o primeiro colocado geral. Você foi o primeiro de ter 400? Eu ganhei essa placa aqui, ó. Opa, mostra pra gente aí, vamos ver. Aqui tá minhas medalhas. Essa plaquinha aqui, ó, eu ganhei do coronel do batalhão. Essas daqui são as minhas medalhas. Sim. Por ter terminado o curso em primeiro lugar, e já ganhei essa medalha aqui. Essas medalhas chamam Laureas de Mérito Pessoal. São as condecorações assim que a polícia dá por mérito seu trabalhado. Então, 5º grau, 4º grau, 3º grau, 2º grau e 1º grau, que é essa famosa couro branco. Caraca! Né? Então, essa daqui é dada pelo comandante de... André, mostra mais aqui na câmera pra galera, aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Isso. Então, essa daqui é dada pelo comandante de batalhão, essa daqui pelo comandante de CPI em Bauru, e essa daqui só é concedido pelo secretário de Segurança Pública ou governador de estado. Caraca! Então, eu consegui, nos meus 21 anos de polícia, consegui ter todas elas, né? Essa daqui é a primeira, eu consegui ter todas. Fez e muito essa bem placa feito. aqui foi a primeiro colocado do curso de formação. Fez muito bem feito o trabalho, né, André? Trabalhei muito bem feito. Muito. Nunca pensei em ser policial, mas quando eu entrei, fiz a muito profissão bem feito. muito Eu bem falava isso, eu executada, falei, né? já que tá, então vai trabalhar direito. Fiz muito bem Não feito. é? Não tem essa de fazer, né? É lógico que tem situação, né, que é complicado, mas eu falava pra ele, já que tá... Essa parte que eu queria entrar com vocês, né? A questão familiar. Igual eu falei, vocês casaram em 95, Sim. 2000 o André entrou. Como é que foi a situação para você, assim, André, como esposa? Né? Como mãe, já tinha, né, a Amanda, né?
E aí como é que foi pra você olhar e falar, poxa, meu marido agora policial? Não, foi aquilo que eu te falei, é complicado sim. E eu sempre cobrava dele, né? Eu falava assim, ó, eu não quero misturar a nossa vida pessoal com a PM. Com profissional. Eu sempre falava isso. E aí eu peguei mais fama de chata ainda. Por quê? Porque eu falava, aqui não é casa da mãe Joana, então não quero fora de hora de serviço, ninguém ligando aqui, Martins, vem fazer isso. Não quero. Por quê? Porque o problema de trabalho tem que ficar do portão pra fora, porque senão vira uma zona mesmo. É duro também, né? Tá lá na Então, sua casa lá e tal. Exato, né? mas é um tinha lado difícil. um Zé Ruela que fazia. Tinha. Só que daí assim, eu não ia, eu falava pra ele, às vezes tinha, vai ter uma reunião, não sei o que, eu falava assim, ó, se eu chegar lá e vocês ficar falando de presídio, de tráfico, ladrão, estupro, não sei o que, eu venho embora. Porque vocês têm que tirar farda a hora que vocês chegam nos lugares, não tem que ficar falando isso. Porque fica carregando isso. E tinha, André, aquele momento que você tava lá com ela, não tinha te ligava, corre aqui, Sim, tal, tinha isso, tem. Direto. Então, Aí, só André, que daí, assim... Porque mas... a gente é polícia 24 horas. Só que pra mim, o que era complicado? Eu falava assim, ó, eu não posso, eu sempre falava pra ele, eu não tenho nada a ver com os seus BO da rua. Porque às vezes o que acontecia? Ia lá, né, um povo lá que era, né, que tinha os rolos lá com ele, queria encomendar bolo. Aí eu falava assim, gente, eu não tenho nada a ver, viu, com o negócio do André, vocês podem comprar bolo tranquilo. É que tem essa parte também, Tem. Então, assim, eu sempre tratei muito bem, sempre respeitei, nunca tive problema. Nunca tive, né, André? Problema. Não. Nunca alguém chegou e falou assim, é porque você é mulher do André, porque eu nunca deixei misturar as coisas, nunca. E em algum momento essa parte se olharam um pro outro e falou, poxa, isso vai acabar atrapalhando a gente? Não, foi. Teve uma vez, assim, só que assim, eu vou falar, depois se você quiser cortar, você corta. Não, pode ficar tranquilo. Vou falar porque é verdade, eu não minto mesmo. Tinha lugar que às vezes eu falava, André, tem que entregar bolo em tal lugar. Ele falava, fia, do lado de uma biqueira. Ele ia armado. É duro, entendeu? né? No porta-malha é arma. Exato. Então é assim. É porque, né, às vezes a pessoa... Tá, beleza. Aí teve um dia que uma pessoa encomendou o bolo e tal, e aí passou o endereço, e aí eu fui junto para entregar. Daí passou em frente e ele falou assim, eu não vou parar, porque só tem traficante aí. Aí o que eu tive que fazer? Aí nós paramos um quarteirão lá em cima e eu liguei pra pessoa e falei assim, tem como você vir pegar o bolo aqui? Porque eu acho que não vai ser legal eu parar em frente. Daí a pessoa já entendeu na hora. Porque tava todo mundo meio chuquetão já, né? E eu falei, vai dar uma merda. Mas isso quando eu trabalhava aqui pro Sul, né? Então, mas aí vai chegar no ponto crucial que aí nós tivemos que tomar outra decisão. Aí a moça foi lá, pegou o bolo e tal. Aí eu saí de lá, chegou em casa, eu falei, André, você não vai mais trabalhar aqui. Foi. Porque não dá. Porque agora chegou num ponto assim que não tem como. Porque o que aconteceu? A minha clientela foi aumentando. Eu falei, e eu não vou deixar de vender, porque o mercado não vai deixar de vender. Eu não tenho nada com isso. É complicado, né? Daí ele Situação complicada. Pediu, né? O pessoal já queria que ele fosse trabalhar fora. Eu trabalhei para o Sul de 2001 a 2011, né? Aí o capitão sempre falava para mim, vem trabalhar com a gente em Santa Cruz, porque graças a Deus eu sempre fui bem visto na polícia pelo meu serviço do jeito que eu trabalhava. Aí quando aconteceu isso daí, eu falei para ele, eu vou trabalhar em Santa Cruz então. Aí pedi, não foi uma semana, já me ajeitaram, já fui para lá. Foi assim. Né? Foi o único jeito, assim, aí sabe? As coisas mudaram. Por que mudaram? Porque assim, o pessoal, vamos dizer, do crime, sei lá, do outro lado. A partir do momento que você já não é problema para eles, tipo, você não tem aquela você já não tá na linha de frente, bater de frente com eles, sim, eles já te deixam um pouco de lado. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, tipo, sabiam que eu era policial, sabiam que eu, né, sempre souberam, só que como eu já não tava mais na linha de frente, não tava lá dando mão pra cabeça, aí já é uma outra situação. Já é uma outra situação, já... Né? Foi o que melhorou. Aí é onde deu uma tranquilidade um pouco. Sim, mas assim, tirando isso, eu nunca tive problema nenhum.
Muito pelo contrário. Então vocês conseguiram separar, né? Mas eu cobrava lá no início, né? Mas eu cobrava muito isso. Sim. Eu cobrava. Tanto é que eu falava, André, pelo amor de Deus, você entrou dentro de casa, eu nunca concordei dele andar armado. Eu falava, não tem necessidade. A gente não vai em lugar que precisa, não tem necessidade. Se a gente vai num lugar tranquilo e ninguém vai falar nada, não tem porquê. Nunca andou armado. Nunca precisei. Às vezes nem trazia a arma para casa quando ele ia trabalhar no outro dia, deixava lá mesmo no serviço quando ele estava trabalhando fora, ficava lá mesmo. Graças a Deus. Aconteceu assim, umas 2 ou 3 vezes, tipo assim, a pessoa aparecer na porta da minha casa, ai, pelo amor de Deus, ai, porque o meu marido me bateu, me ajuda, não sei o que. Eu falava, ai, minha filha, mas aqui não tem condição, aqui não é a delegacia. Ah, mas o seu marido não sei o que. Daí sabe o que eu fazia? Eu mesma ligava 190, falava, ai, fulano, você pode vir aqui socorrer aqui a fulana, ela tá aqui na porta de casa. Aí eu trancava o portão, falava, você pode ficar esperando aí. E entrava. Porque senão... Ajudava de alguma forma também, né? Mas assim, é complicado. Eu falo que é você que tem que impor certas coisas. Mas isso eu acho que é em tudo, viu? Eu acho que não é só na questão policial, né? É tudo, né? Tudo tem que ter um limite, né, André? Sim. Tudo. Às vezes, hoje em dia, vindo para hoje, no meu serviço que eu tenho hoje, as pessoas, às vezes, 11 horas da noite, querem saber preço de algum serviço. Não dá, né, meu? Mandam mensagem para ela querendo saber preço de bolo. E agora aqui, ó, tem um monte aqui, ó, de mensagem. O pessoal acha que eu não tenho vida. Então você tem que estipular. Tal hora que você atende e tal, né? Igual você teve um sucesso na questão profissional, sim, né? Tudo, você deu foco e tal, mas você tem que dar o foco na família também, senão não vai. Não vai. Não adianta ter um sucesso profissional e familiar. Eu falo sempre isso pra ele. Sim. Cobro muito dele também. Eu falo assim, o trabalho é bom, dignifica, é maravilhoso. Sim, só que eu falo assim, a minha prioridade era estudar minha filha, formar ela e vê-la trabalhando. E eu falo pra ele, esse era o nosso maior sonho, porque eu só tive ela, né? Deus só me deu ela e eu fui muito abençoada. Então eu falo, esse era o meu maior sonho. Quando ela se formou, eu falei pra ele, agora eu desacelero um pouco o meu trabalho. E foi o que eu fiz. Porque eu falei assim, ó, eu tenho 49 anos, né? Eu falo assim, eu espero ter vivido metade da minha vida. Eu quero ser igual a Rainha Elizabeth, quero viver muito bem minha vida. E aí eu falava sempre, é difícil você conseguir desacelerar porque você está acostumado? É difícil falar não? É difícil você estipular assim, hoje eu não vou trabalhar? É difícil, mas é necessário. Porque senão chega uma hora que você vê que você trabalhou a sua vida inteira, mas você não fez o que você queria. Daí você vai querer fazer, eu falo assim, eu não tenho assim, vaidade, aquela coisa, né? Eu quero uma casona, Não, eu quero poder correr lá numa corrida que eu nunca fui, eu quero poder comprar uma coisinha que eu tenho vontade ali, sabe? Que é alguma coisa, eu nunca fui assim. O foco, né? Sim. O foco meu é esse, vamos lá, faz, porque senão você fica escravo. Eu quando eu aposentei da polícia, porque desde quando eu entrei na polícia em 2000, 2001, comecei a trabalhar, na polícia em 2001 comecei a fazer bico de segurança. Então, a vida inteira foi serviço da polícia e serviço de segurança. Meu primeiro serviço de segurança foi na fundação, na Ferraz Igreja. Perto da igreja. Fiquei muitos anos lá. Aí, eu terminei, quando eu aposentei, eu prometia para ela, falei para a Andréia, quando eu aposentar da polícia, eu paro de trabalhar de segurança. Eu trabalhei 5 anos na Special Dog, agora no final era fazer a segurança lá. E quando eu fiquei sabendo que tinha publicado a minha aposentadoria, eu liguei para o encarregado que era lá, que fazia as escalas, falei para ele, não precisa nem colocar mais que eu não vou mais. Mas por quê? Eu falei, não, porque eu aposentei. E acabou. Mas ele tinha medo. Aí ele falava assim, mas eu tenho medo. A gente tem. Porque era uma renda a mais, né? Só que ele já tinha o eu já trabalhava com a parte eu falava assim, você vai cuidar gráfico. do que é seu agora. Vai cuidar do que é seu. Mudar um pouquinho o foco que a gente falou. Eu falava, você não quer crescer? Sim. Vai cuidar. Mas eu tenho medo. Vai cuidar do que é seu. Mete a cara.
A importância da mulher na nossa vida, né, André? Ai, mãe, mas que eu falei, capaz, corre É a atrás. base. Aí. Mas é verdade. Mas, Sou brava. mas nessas histórias da polícia, você teve algum momento que você possa trazer pra gente, que você falou, poxa, cara, não volto pra casa hoje, alguma coisa desse jeito, não? Teve? Tem uma história pra contar pra nós, não? Tem uma que me marcou muito, que eu falo que teve a mão de Deus ali, porque Sim. Foi um domingo, eu estava trabalhando sozinho em Bernardino, estava sozinho lá em Bernardino trabalhando, e geralmente quando a gente trabalha sozinho, pelo menos eu, na época que eu trabalhava, eu não ficava andando com a viatura, porque a gente nunca sabe, o serviço policial não é um serviço que você vai entrar aquele horário, você vai fazer isso e vai embora. É um serviço atípico. Você agora, às vezes quando eu estava parado, as pessoas perguntavam, e aí, tá tudo bem? Eu falava, agora nesse minuto tá. No minuto seguinte eu não sei como que vai estar. É uma coisa que a gente não pode prever. Com certeza. Então eu não ficava andando. E eu estava lá no destacamento, lá, aí era depois do almoço, aí ligou, teve uma ligação 90, na época o 90 não caía em Bauru, caía direto lá. Eu atendi uma mulher falando assim, será que você pode vir com a viatura aqui na minha casa? A gente está fazendo um churrasquinho aqui, minha filhinha está passando mal, e eu preciso levar no hospital e não tem ambulância. Bernardino naquela época não tinha o SAMU e era complicado de ambulância. Aí eu falei, bom, esse tipo de ocorrência, sempre, não é nem ocorrência, né? É um auxílio ao público, né? Você vai auxiliar uma pessoa, uma criança. Eu falei, não, beleza, eu tô indo aí, me passa o endereço. Aí eu cheguei e fui. Eu fui, era uma ruinha sem saída, na Vila Brasil. Aí eu parei a viatura no meio da rua, assim, como era uma rua sem saída, era uma das últimas casas, eu parei a viatura assim no meio da rua, deixei a porta aberta da viatura, aí fui na casa, bati palma, aí saiu a mulher e falou assim, já tô indo, só um momento, eu tô pegando minha nenezinha. Falei, tudo bem, aí eu fiquei no portão, o portão tava aberto, eu fiquei no portão. De repente, veio um rapaz de lá de dentro da casa, primeiro comecei a escutar um monte de grito lá dentro da casa, grito. Aí veio um rapaz, o rapaz dava uns 3 de mim. Eu tenho 1,75 m, o rapaz tem uns 2 metros de altura. Sem brincadeira nenhuma, eu falo que a minha perna acho que era mais fina do que o braço dele. É uma massa de um rapaz, novo, mas forte. Ele veio, juro por Deus do céu, ele veio como se fosse um macaco, sabe assim, de 4 patas assim, correndo pro meu lado, babando, pulou assim grudou em mim. Eu tentei me desvencilhar a primeira vez até conseguir. Aí ele saiu, ele veio e grudou, ele queria me derrubar, me segurava na cintura, eu não conseguia escapar dele, que ele era bem mais forte do que eu. Aí eu, assim, sabe quando você se vê acuado, não sabia o que fazer ali, aí todo mundo da família, que estava fazendo um churrasco, tinha medo dele, se trancaram na casa e deixaram eu lá. Dane-se o policial que se vire com ele, né? Ai, Jesus. Aí eu, naquela desespero para tentar me livrar dele, para ele não me derrubar, que eu sei que se ele me derrubasse, aí minha arma estava ali, sabe? Aí eu consegui apoiar a costa no muro da casa e ele grudava, e ele grunhia, sabe? Babava, fazia uns barulhos estranhos. Pelo amor de Deus. O negócio foi feio. Aí eu no desespero, assim, eu peguei a arma, assim, eu arranquei e coloquei na cabeça dele para dar um tiro. Eu ia dar um tiro na cabeça dele. Eu falei assim, é o único jeito que eu tenho. Eu coloquei aqui, assim, ele grudar em mim, eu com o braço tentando tirar ele, eu tirei a arma, assim, consegui tirar a arma e coloquei na cabeça dele. Aí no que eu pensei em dar um tiro mesmo para matar ele ali, que eu ia matar. Eu falei, ou eu mato ou eu morro. Aí eu olhei assim, eu vi a viatura de porta aberta, né? Aí eu peguei assim, virei a arma assim, dei uma coronhada assim na cabeça dele. Aí ele meio que se assustou, soltou, eu pulei de ponta dentro da viatura assim, já acelerei, já dei ré, sabe? Totalmente, eu fiquei, sabe assim, aí eu saí assim com a viatura, aí nisso que eu tava saindo, eu encontrei o comandante meu, que era o sargento Mingardi, tinha ido na casa da irmã dele, que era ali perto. Daí ele virou, eu acho que eu tava mais branco que essa parede aí ele pegou e falou assim, ô Martins, aconteceu alguma coisa? Eu falei, meu Deus do céu, sargento, quase que eu morri, ou eu morri ou eu matava. Daí eu contei pra ele, não, vamos voltar lá, vamos ver.
Eu falei, chefe, o homem lá tá... possuído, o homem. Não, tá... Meu não, Deus. depois deixa eu chegar na parte. Quando a gente fala... E o sargento Mingard, ele era grandão também, forte, sabe? Bem troncudão, assim. Não, vamos lá. Aí eu falei assim, ó, eu vou, mas eu vou ficar atrás do senhor. Que eu não... Depois dessa... A boca pra mim não dá, não. Nisso que a gente chegou lá, aí já chegou um outro policial civil que hoje já é falecido, o Gilmar. Ele era pastor um dos pastores da igreja quadrangular lá. Chegou e falou, a família ligou pra mim que o rapaz lá tá possuído, né? E quando ele tá possuído assim, não tem o que fazer. Aí o sargento falou, eu tenho uma corda lá no meu carro, vou pegar, a gente amarra ele, né? E eu só fiquei olhando assim, falei, ai. Aí a gente entrou no portão, esse rapaz estava sentado na frente da churrasqueira assim, a churrasqueira estava acesa. Ele olhou assim pra gente assim, ele pegou uma brasa acesa assim na mão assim, ó, olhou pra nós assim, ó, mordeu e começou a mastigar aquela brasa e falava assim, não chega perto de mim. E mordia aquela brasa e comia. Juro pra você, comia aquela brasa. Eu falei, eu não vou chegar perto. Eu sei que daí o pastor foi lá, tentou fazer oração, esse homem começou a espernear, o sargento, que era forte, igual o rapaz, deu o que fazer para segurar ele. Eu sei que no final das contas a gente conseguiu amarrar ele, levar para o hospital, e a família falou que ele tinha um problema, disse que ficava possuído, sabe? E quando ficava possuído, ele já tomava os remédios também, né? E não podia beber, acho que daí já misturou tudo. Eu sei que daí no hospital lá ficou amarrado lá, tudo, mas essa foi uma situação que eu levo pro resto da minha vida e eu falo pro pessoal, não vai atender ocorrência sozinho, não vai. Por mais simples que seja, que pareça, igual essa era para mim pegar uma criança e levar na Santa Casa. E se transformou nisso daí, que eu quase perdi minha vida. Ou eu ia matar alguém. E se numa dessas você dá um tiro na cabeça dele? E aí? Eu daria legítima defesa, Legítima com certeza. defesa. Mas eu iria responder criminalmente. O trabalho seria que um ia dar homicídio também. doloso, né? Iria para júri popular, porque tudo bem, você tem a excludente de ilicitude que fala que seria a legítima defesa, né? Iria ver que o rapaz era bem maior do que eu, que estava, né, nesse esquema. Eu não tinha nada ali, que a gente tem, fala escalonamento da força, né? Então eu não tinha, era minha mão e minha arma, e eu com a mão não conseguia, né? Mas eu iria responder o processo, iria ser toda aquela coisa, né? Ia sofrer represália. Ia. Você imagina, ia ser uma coisa assim. Ia dar um mas baita graças a Deus, eu Nossa. falo assim que 21 anos de polícia, eu falo que eu saí imaculado, né? Nunca precisei matar ninguém, nunca levei tiro, sabe? Sempre, né? Já passei muito perrengue, já passei muita situação que a Andréia nem imagina, que eu E também... nem quero saber. Né, porque a gente falou, não separava as coisas, o que acontecia lá, às vezes eu chegava em casa, chegava até meio brava, ela falava, já tá, sabe? Mas acontecia, né? Era lá, beleza, mas graças a Deus foi 21 anos de serviço, mas já passei por muito. Daria um livro, daria para me escrever um livro tranquilamente, as histórias que eu tenho para contar. Ô André, pra gente finalizar essa parte, você acha que hoje o policial brasileiro do estado de São Paulo precisa de um aval maior, um respeito maior em matéria vamos dizer assim, dos cabeças lá de cima, né? Porque olha o perigo que você passou. Sim. Né? Você acha que ainda precisa de um respeito maior ou não? Qual que é o seu ponto de vista relacionado a isso? Na verdade, respeito, na época, quando eu era criança, quando eu era adolescente, a gente respeitava muito mais o policial. Vixe, com certeza. Eu falo que policial, professor, eu aprendi. Quando você começou a trabalhar, Eu né? aprendi isso. O professor era Deus no céu, o professor ali na tela, ali na classe, o professor mandava, a gente morrer de medo se ele olhasse e contasse para você. Hoje em dia, infelizmente, não é assim. E quando eu comecei a trabalhar também, sabe, tinha bastante respeito. Só que acontece que as leis vão afrouxando, não é nem os comandantes. Infelizmente, a gente tem um sistema que são as leis lá em cima. Então, os juízes, STFs da vida aí, eles fazem uma jurisprudência
afeta a gente aqui, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, se eu pegasse uma pessoa com um cigarro de maconha, pelo menos uma fiancinha ela ia pagar para não levar ela na delegacia, pelo menos uma fiança ela ia pagar, que fosse R$100 para não ficar presa, sabe? Mas pagava. Hoje em dia, pessoas com 10 quilos de droga, subentende-se, tem juiz que subentende que não é prova para... Então, quer dizer, as leis vão afrouxando, isso leva o serviço policial vai ficando cada vez mais difícil. Hoje, esses dias atrás, eu até estava conversando com o policial, eles falaram, rapaz, você aposentou no momento certo, porque o negócio está cada vez pior. Se você tivesse aqui ainda do jeito que você trabalhava, você já estava respondendo um monte de processo aí, né? É complicado. Então, é assim, as leis vão afrouxando e acaba acontecendo isso. Vai tendo menos respeito, né? E a gente vê a situação que está hoje, né? Então, eu acho com certeza. Outra questão é o Código Penal brasileiro. Sim. Você acha que tem que ter uma atualização? Faz tempo, né? Muita coisa. É uma parte que eu ia comentar com você a respeito dessa questão que vira e mexe a discussão para todo lado, né? Quando a gente tem aí uma questão de uma morte, tiro, bala perdida. Sim. Você já teve no meio disso, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para você. Sim. A questão muitas vezes que as pessoas falam, quero saber o seu ponto de vista também, o tempo que a pessoa fica presa, que pega a parte do Código Penal, sim, certo? Processo penal nesse caso. Aquela pena máxima, você é de acordo ou não? Da pessoa ficar Não fica. Aqui é 30 anos, no Brasil são 30 Mas, anos. Então, você é de Só acordo... que aí você tem os benefícios que a pessoa pega, vamos supor que aconteceu lá um homicídio, alguma coisa, a pessoa pegou pena máxima, pegou 35 anos de polícia, de 35 anos de cadeia, cai para 30, que acho que é a pena máxima que pode. Só que aí tem a progressão de pena. A pessoa tira lá, a hora que tira 6 anos, 8 anos, não sei o tempo certo. Aí tem um comportamento. Aí vai, aí já tá na rua. Então, aí vira... eu acho que, eu sou da opinião que se o que fosse condenado, né, teria que cumprir, né, progressão de pena, teria que ser um outro tipo de progressão, porque hoje em dia é largado, hoje em dia a pena você vê lá, é de 8 a 15, você prende a pessoa, daí 2 anos a pessoa já está na rua, e fazendo de novo. A gente falava, o serviço policial é enxugar gelo, né, enxugar gelo, porque nunca acaba. A pessoa, você prende, dali a pouco você olha, você vê a pessoa na rua, você fala assim, lá vai, o cara tá na rua, vai prender ele de novo. Então, você vê, você não pensa assim, tá na rua, tomara que agora aprenda. E eu sempre torci para isso, para as pessoas pegarem e aprender, sabe, com o erro, aprender a se tornar uma pessoa melhor. Mas não, a maioria sai e volta a fazer a mesma coisa que foi presa. Vamos supor, se o cara é traficante, o cara volta a traficar. Se o cara roubava, o cara volta a roubar. Né? A maioria, então, não procura se aperfeiçoar como ser humano e aí você vai e aprende de novo, depois sai, você vai e aprende de novo. Eu falo que é enxugar gelo. Do seu ponto de vista, pena de morte resolveria muita coisa no Brasil? Não. Muita gente inocente também seria morta, viu? Não. Por isso que eu perguntei, ponto de vista. Para você, André, Brasil, você acha que sim ou não? Jamais. Boa. Bom demais, top. Só dar uma pausa para vocês tomarem uma água rapidinho. Só agradecer aqui realmente de coração a todos os nossos patrocinadores. Não acabamos, tem muita coisa ainda para conversar com esses dois aqui, mas eu quero agradecer muito os patrocinadores que estão aparecendo aqui, tá? Para vocês, que essa galera nos ajuda e muito. Em especial a Dog Shone, que está nos acompanhando agora, tá sendo nossa parceira, né? Você precisou de um alimento especial para o seu cão ou o seu gato, é Dog Shone, tá bom? Um abraço para todo mundo lá, Fernando Cachone, Dona Vera, um abraço para vocês e, lógico, a cada um dos nossos patrocinadores. Então, você que está curtindo a gente ainda aí, curte, compartilha, é muito importante para nós
o seu apoio, beleza? Vamos continuar então nosso papo aqui com o André, com a Andréia. Vamos lá. A Andréia ficou quieta. A noite é uma criança. Então, a Andréia ficou quieta, mas agora nós vamos conversar com a Andréia, né, Andréia? De vez em quando eu fico quieta. Andréia, uma parte que eu acho que a galera não conhece relacionada a você, que eu acho muito importante a gente trazer hoje, é a questão sua com a depressão, ansiedade, né? Antes da gente relacionar isso à corrida, que eu acho incrível, eu falei para você que eu quero saber hoje, como é que foi para vocês, para você primeiramente, como que aconteceu, como você descobriu, como é que foi quando você percebeu a depressão, e o André também, depois ele comentar aí como é que foi essa relação aí de vocês com a depressão, beleza? Então, na verdade, a depressão, a gente nunca sabe que tá, né? Sim, bem lembrado. A gente não sabe. Hoje, graças a Deus, tem muita informação. Graças a Deus. Então, é assim, é só ficar um pouco mais atento e aceitar. Eu sempre falo, primeiro tem que entender e aceitar ela. Então, assim, na verdade, quando eu comecei, eu não sei te dizer qual foi o gatilho. Certo. Que talvez tenha vindo já de lá de trás e só foi virando uma bola de neve. Mas eu comecei a ter logo depois que a Amanda era neném. E aí você começa a ver que alguns comportamentos mudam, né? A gente começa a ter comportamentos diferentes. Normalmente começa com alguma mania. Eu comecei a desenvolver a mania de limpeza. Uma mania e achava aquilo a coisa mais natural do mundo. Não é. Começou com isso. E eu achava, não. E acaba se tornando uma coisa assim que você fica escravo mesmo. Mas não é limpezinha, não. Não. Um cocôzinho você sempre falou de mosca que tinha assim, ó. Nossa. Ela pegava o rodo, passava que boia lá assim, ó. Ia gente em casa, eu não via a hora de ir embora para limpar a casa. A Amanda minha nunca soube o que é brincar na terra. Eu não deixava. Então, foi a primeira coisa que eu percebi. Aí disso começa a ter o medo de sair de casa, que é a síndrome do pânico. Aí, do nada também. Um medo assim de encontrar com as pessoas, um medo de entrar no supermercado, e aí você para de fazer tudo. E eu parei mesmo, ele que fazia tudo. Eu fiquei, acho que coisa tipo de 8 meses sem sair de casa. Daí você começa a ter as crises de ansiedade, aquela aceleração no coração e acha que vai morrer e aquela coisa, soa gelado. E a tristeza que nunca passa. Mas você acha que aquilo ali tudo é um momento. É só um momento e vai passar. Daí você começa a ter, foi o que eu te falei, dos pensamentos de morte, né? Eu não tinha pensamentos suicidas, sabe? Não tinha, porque eu sempre fui de muita fé. Mesmo nos piores momentos, eu sempre acreditei, assim, que ia melhorar. E aí o pensamento de morte era o seguinte, eu achava, assim, que eu ia morrer a qualquer momento. E eu tinha medo daquilo acontecer. Você vê como a depressão, ela ficou um tempão sem eu tipo, saber como lidar. E quando ele entrou na escola da PM, eu estava no auge da minha depressão. Porque ele tinha que ficar lá uma vez na semana, que é o dia de guarda, né? E eu dormia com a casa aberta, porque eu tinha medo de morrer e ninguém me achar lá, porque a Amanda era pequena e estava lá. Então eu dormia com tudo aberto. Porque eu morria de medo, eu falava, vai acontecer alguma coisa. Então esses pensamentos te consomem, daí você não dorme porque você tem medo de morrer. Daí você não vai nos lugares porque você tem medo que ali pode acontecer alguma coisa. Então eu tinha esses pensamentos constantes, dia e noite. E aí fiquei pesando 42 quilos, porque daí você tem distúrbio alimentar. Então eu tive tudo que a depressão... E foi tudo ao mesmo tempo? É que acaba virando uma bola de neve, né? Vai puxando o outro, aconteceu né? o toque, né? Sim. Eu não cuidei dele, ele acabou desencadeando a síndrome do pânico, que eu também não cuidei, porque você acha que não é nada, acabou vindo ansiedade,
que acabou indo no distúrbio alimentar, que acabou vindo com a depressão profunda. Mas a depressão já estava vindo desde lá de trás, só que ela chegou num estágio assim, que eu achava que não tinha mais o que fazer. Eu achava. Eles tinham que dar banho nele. Dar banho. Pegava, eu botava no banheiro, sentava assim no banco, sabe? Eu não tinha força para nada, com uma filha pequena, casa para cuidar. Fazia, mas sabe, assim, era muito difícil. Só que você não sabe. Você imagina 20 e poucos anos atrás. Não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada, não sabia por onde começar, sabe? Eu falava, o que eu vou fazer com isso tudo? Porque as pessoas não... Você sabe que hoje eu paro e penso, agora eu consigo entender por que naquela época morria muita gente nova. Sim. Né? Cantores e tal. Porque o que acontece, Danilo? Você tem que arrumar alguma coisa que vá fazer você acreditar que você vai melhorar. E eu acredito que muitas vezes as pessoas se afundam na bebida, na droga, tudo, porque é um escape. É uma maneira de você escapar daquilo que você está sentindo. Porque a depressão realmente ela é uma dor na alma. Sim, opa. É uma dor que é na alma, é uma tristeza que a gente sente e que você não quer sentir e você não sabe o que fazer com ela. E aí, foi, assim, eu fiquei anos, eu acho que eu fiquei uns 2, 3 anos assim. Terrível. Eu até saía às vezes de casa, mas não falava com ninguém, sabe? Então eu me tornei assim, eu vivia por viver. Daí eu lia, às vezes ele levava algumas revistas, ele falava, eu trouxe umas revistas pra você, né, se distrair, tal, comprava, né, André? Passava naquela época ainda tinha banca, né? Até pouco tempo atrás levava. E aí eu comecei a ler, sabe? Assim, ele levava Boa Forma, que nem sei se existe ainda. Coisa assim de exercício. Sim. E aí eu comecei a ler sobre isso. Eu falava assim, será que se eu começar a fazer um exercício, né? Porque parece que o exercício faz tão bem para a saúde. Será que se eu começar eu vou melhorar mesmo? Só que eu tinha medo de sair de casa, né? Então olha para você ver quantas barreiras você tem que passar. Aí eu morava ali na Domingos Fernandes, lá perto do lago. Aí eu falava assim, André, eu vou caminhar, eu vou começar a andar ali no lago, porque daí se me der o medo eu volto. Então eu ficava só ali perto de casa ali, sabe? Aí, então, aí era uma maneira assim, correr pra mim era uma maneira tipo assim, de eu terminar o meu exercício mais rápido, né? Então não tinha aplicativo, não tinha nada, era só um reloginho. Só pra contar o minuto ali. Isso! Sim. Meia hora. Aí dava 2 voltas rapidão no lago. E no lago antigamente tinha umas marcação, hoje não tem mais. Não tem mais, verdade, tinha mesmo. Tinha umas marcação, então eu sabia mais ou menos assim até os quilômetros que dava, sabe? E aí eu comecei a gostar daquilo. Sabe? Assim, ali começou o amor pela corrida, né? Mas aí eu não estava entendendo o que estava Sim. acontecendo ainda. Porque depois, com o tempo, que você vai entender, né? E aí eu comecei a gostar, eu falei, olha, uma coisa que eu gosto. E aí eu comecei mesmo. Não tinha dinheiro pra nada, nem pra comprar um tênis, nada, mas daí comprava aqueles um dia, né? Tava lá na banca, lá na frente, lá, comprava. E comecei a correr mesmo, sem pretensão de nada. Só contava ali, uma volta no lago dá tantos minutos. Eu vou dar 3 voltas então. Era assim que eu corria. E aquilo pra mim era a minha hora, até hoje é a minha hora, né? Que era a minha hora ali. Sabe, que eu conseguia me desligar um pouco do que estava acontecendo comigo. Sim. Então, aí eu comecei assim, eu comecei a me interessar por outras coisas. Mas isso, do comecinho, até eu começar a entender que a corrida estava me fazendo bem, demorou coisa de meses. Mas eu queria melhorar, porque não adianta você não querer também. Eu não queria aquilo pra mim, porque eu não queria morrer. Eu falava pro André, eu falava, eu não quero morrer, eu gosto tanto de viver. Porque o pensamento de morte, ele te consome mesmo. É horrível, né? Ele te consome. É horrível, é horrível. Então, assim, eu falo que a corrida me salvou, por quê? Porque foi o primeiro passo que eu consegui dar para me curar, foi correndo. Então, ela me salvou literalmente. E aí, eu lembro que eu ainda estava bem magrinha, assim, sabe? Bem magra mesmo, ainda não tinha me curado de nada. Quando o André, eu não sei, não me pergunte que eu não vou lembrar, acho que nem o André lembra. Como que eu fui participar da primeira corrida em 2001? Eu sei que foi em Bauru. Eu vi na TV. Você viu na TV? É, na TV. E a inscrição... Na verdade não era TV Tem, era TV Modelo.
Eu não trouxe a medalhinha, não deu tempo de pegar. Foi em 2001 a minha primeira corrida que eu fui. 16 quilômetros. Tudo errado já comecei. Mas fui. Por quê? Porque eu queria, sabe? Aquilo, então, pra mim, assim, se tornou a minha tábua de salvação mesmo. Daí ele falou assim, eu vou te levar. Não tinha carro, não tinha nada. Prestamos o carro do Nairo, na época. Não tinha dinheiro. Eu lembro que foi uma loja que me deu uma roupa pra ir. E fui. Não sei quem mais pagou combustível e aí eu fui. Lá tava André. Os patrocínios de momento. Aí eu fui. Você acredita que eu fui? Corri os 16 quilômetros. Naquela época não tinha nada, né? Era uma medalhinha que a gente recebia, não tinha quase mulher. Isso é uma questão que eu vou conversar com você. A gente tem uma foto dessa corrida que a André tá lá. Tava um frio, a André tava lá desse jeito assim. Mas só tinha homem, você não via quase que mulher. Né? Olha que não legal. Tinha. Mas mesmo assim, acho que correram quantos? Foram 50 mulheres, 50 mas mulheres. Devia ter uns 600 homens, né? É. Então, assim, foi um marco na minha vida. Só que daí, assim, corri. Nossa, adorei. Foi, assim, pra mim uma experiência única. Depois eu ainda participei de mais uma no Santo Antônio da Platina. Esse a prefeitura levou a gente. Foi. Fui eu e o Palmeirinha. Palmeirinha foi os dois representantes. Palmeirinha, verdade. Foi eu e ele. Na época, é verdade. E nessa corrida em Santo Antônio da Platina, a André pegou pódio. Foi quinto geral. Só que naquela época nem ele recebeu uma medalhinha, um certificado, né? Sim. No papel não tinha troféu na época. Não, só um certificado nada. Mesmo. Só que daí, depois dessa corrida, porque que acontece? A Amanda minha era pequena, né? Então, assim, para eu poder ir em alguma coisa, era um evento, né? Então, assim, não tinha como você saber das corridas, não tinha como ir, não tinha com quem deixar ela, né? Então, era complicado. Era, né, gastar, na época eu não tinha condições. Não tinha apoio também, né? Era mais difícil, né? Não tinha. Mas até hoje não tem. Não tem mesmo, é assim. Não tem. Mas é tudo pela gente mesmo. É tudo nós. Mas hoje, graças a Deus, a situação já é outra, né? A gente tem uma condição melhor. E na época também, que a Andrea falou, não existia internet, a gente não sabia onde tinha corrida, não sabia. Hoje não, hoje você vai em site especializado, você acha corrida, se deixar chega todo final de semana. Chega até te avisar, né? Não, todo final de semana. Então, mas daí eu parei depois dessa, por causa disso. Aí eu lembro que eu falei assim, André, não tem como ir, porque é muito difícil. Aí eu peguei minhas 2 medalhas, joguei lá no quartinho lá da bagunça lá e ficou lá. Mas aí eu continuei correndo. Por quê? Porque a corrida para mim sempre foi necessária. E se hoje, mesmo eu tendo a minha depressão controlada, eu tendo, graças a Deus, o meu emocional muito, muito bom, se você me tirar a corrida hoje, eu adoeço. Faz parte, né, André? Eu falo isso para todo mundo. Só que assim, para uma mulher correr é muito complicado. Hoje está um pouco melhor. Mas as pessoas confundem muitas coisas. Quando eu comecei, eu sofri muito preconceito. Muito preconceito. É que assim, se o André fosse uma pessoa machista, eu não tinha continuado na corrida. Porque a mulher vai correr, ela nunca vai correr. Ou ela vai correr porque ela tá procurando macho, ou é porque ela não tem o que fazer. Aparecer, né? Ou ela vai... como dizia a Juliette, ela quer se amostrar. É mais ou menos assim. Então é assim, não tem o que fazer. Mas tem o que fazer. Não, eu tenho que fazer, mas a minha corrida é prioridade. Minha louça vai estar lá. Depois eu vou lá e lavo. Exato. É assim que eu faço. É assim. Mas por quê? Porque eu sofri muito assédio. Muito. Porque era assédio pesado mesmo, André? Sim. Era assédio pesado, sim. O André teve que intervir umas 2 vezes, porque a pessoa acha que você tá lá correndo, a pessoa acha que pode ir lá, pode ficar com gesto obsceno, pode mostrar partes íntimas pra você, e acontecia isso. Pelo fato de eu estar ali correndo. Em volta do lar. Ridículo. Entendeu? Porque ela sempre ia de manhãzinha, né? E é complicado. Eu não ia assim com shortinho. Mesmo que eu nem tinha dinheiro pra comprar esse short bonito. Eu ia de calça de moletom mesmo, camiseta assim, ó. Não tinha nada. Se eu falar pra você hoje que eu sou mais ousada, com quase 50 anos de idade, que ainda uso uma bermudinha, uma blusinha, hoje, mas eu não tenho noção.
Aí, às vezes, eu chegava em casa e eu falava, André do céu, não é possível. Mas um short não faz a pessoa ser vulgar também, né? Mas Não tem então, nada a ver. E o não cara tá tem. lá Mas a pessoa é doente, né? totalmente... Mas, assim, é muito Exato. difícil. Ser mulher já não é fácil. Mas uma mulher correr, um homem correr é lindo. Ai, que lindo. Você vê aquele homem, ai, corre, ai, que lindo. A mulher correr, nossa senhora, é o fim do mundo. Mas eu não deixei isso. Mais uma barreira vencida pela Andréia. Foi. Eu sempre fui de ir contra o sistema. Sim. Sempre fui. Eu sempre fui do contra mesmo. Mas por quê? Porque a gente tem que mostrar, assim, que dá pra fazer. Dá pra fazer. E as pessoas têm que te respeitar. E até hoje eu exijo isso, sabe? Porque igual, ó, eu não bebo refrigerante, eu não bebo bebida alcoólica, eu tenho a minha alimentação belezinha. Se eu tiver que optar, vamos numa festa. Ai, não vou, porque amanhã eu tenho treino cedo. Eu vou falar não. E as pessoas não respeitam isso. Às vezes elas me criticam, começam com piadinha e tal. Aí eu falo assim, olha, mas eu não tô pedindo pra você fazer o que eu faço. Você pode fazer o que você quiser, eu só estou pedindo pra me respeitar. É uma escolha como qualquer uma. Você escolhe beber, eu escolho não beber. Eu escolho correr. Você escolhe a balada, com a sua escolha. Exato. Sim. Só que tudo que é meio minoria e diferente é crítica. E eu sofro crítica até hoje. A diferença é que hoje eu não me importo. Mesmo porque ninguém paga minhas contas, meus tênis sou eu que compro. Não é nem o André, viu, gente? Sou eu, tá? Só quando é de presente. Só quando é presente. Só quando é Eu que presente. compro minhas Não pode coisas, esquecer sabe? isso, né, André? Só que assim, ó, depois quando eu vou voltar na história lá, quando eu voltei a correr. Aí eu achava que eu nunca mais ia voltar a participar. Aí um dia a gente tinha ido pra praia. E a Amanda tava no último ano da faculdade, no último semestre da faculdade. E toda vez que a gente ia pra praia, eu levava meus tênis, minhas roupas, porque eu nunca deixei de correr. E aí eu fui correr. Eu saí de uma praia, fui até na outra, daí voltei. Aí tinha um pessoal de uma equipe correndo. Sabe, assim, tudo juntinho, belezinha. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, nossa, gente, que saudade, né? Sabe assim, quando você fala assim, nossa, eu poderia voltar a correr, né, a participar e tal. E aí eu cheguei, aí não falei nada. Daí, a hora que a gente estava na praia, eu falei pra ele, eu falei assim, eu vi um pessoal daqui do Guarujá correndo. Uma equipe daqui correndo. Aí eu tenho tanta vontade de voltar. Aí a Amanda virou e falou assim, mãe, por que você não volta? Daí eu falei assim, será? Ela falou assim, mas eu tô terminando a faculdade mesmo, né? Aí você vai ter um pouco mais de tempo e tal, volta. Daí tinha um pessoal de Santa Cruz, né, que eles têm o grupo deles lá. Daí o André falou assim, vê se o pessoal, né, entra no grupo, vê como que é e tal, porque até então eu nem imaginava como que eram as corridas mais. Daí a gente começou a ir com eles. Eu lembro que a gente foi pra praia no feriado de novembro. Depois de 20 dias eu já fui numa corrida. Porque eu já vim de lá com a ideia pronta. Já comprei uma roupa lá, pra você ter ideia. Já desenhou tudo mesmo, lá, André? né? É por isso que eu falo, você tem que decidir e meter cara. Eu fui numa loja lá, já comprei uma bermuda, já comprei uma blusinha, falei, porque agora eu vou correr de roupa nova também. E comprei um tênis e já vim com o uniforme já. Em dezembro, correndo em Manduri. Daí eu fui correr, cheguei lá fui correr em Manduri, era 7 quilômetros. Ai, o medo, uma coisa, né? Aí chegamos lá, nossa. A gente achou que ela ia corrida igual ela foi lá na primeira que ela foi em Bauru, né? A gente chegou Era só um tapete. Aquela coisa lá. Aí deram o kit que a gente fala, né? Pra ela o chip, falou, amarra no tênis que é o chip. Não sabia nem que pôr. tem. Ela, que? Chip? Né? Que negócio que é esse? Você Nossa, acha? Aí a gente viu e falou, nossa, mas a corrida hoje em dia é um evento, é um negócio, porque hoje em dia as corridas são eventos. Ai, você precisa ver cada vez. É uma delícia. Aí a Andréia foi, correu tudo, aí correu e tal. Chegou lá Aí, beleza, vamos embora. Aí chegou uma pessoa do... Não vai embora não, vai que você pegou o troféu na sua categoria. Porque hoje a corrida é dividida tudo em categoria. Né? Cada um tem a geral, que você chega ao primeiro ao quinto, chegou em primeiro, chegou em segundo. E depois é dividido em categoria para o pessoal receber, né? Então, tipo, por idade. Então, no caso da Andréia, a faixa de 45 a 49.
Ainda é de 50. 45 a 49 anos de idade, né? Sim. Aí eu falei, mas será? Aí foi onde ela pegou o troféu. Foi Primeiro meu troféu. Eu não trouxe ele. Depois você vai mostrar pra gente. Não trouxe. Depois desse daí, toda corrida era um troféu. Lá em casa não tem mais lugar para pôr troféu. Mas é assim, só que eu falo assim, que aí, o que acontece? As pessoas acham assim, que a corrida, é só correr. Não, não é. Não é só correr, gente, tem que fazer tudo certinho. Eu falo igual eu, né? Fui na minha primeira em 16 quilômetros. Não faça. Comece no 5, né? Acostuma. Tem todo acompanhamento certinho. Tem que fazer o fortalecimento certinho. Só que daí, depois dessa corrida, aí que eu falei, foi em final de 2018, né, André? Foi. Não, foi no final de 2018 que eu voltei. Daí eu falei assim, não, agora eu vou fazer tudo certinho. E aí eu comecei. Eu não tenho treinador, nada. Eu mesmo sou meu treinador, eu mesmo brigo comigo mesmo, eu faço meus horários, meus treinos. Só que aí o que você tem, normalmente o corredor tem que fazer, não são todos que fazem. Você tem que estudar a corrida. Começar a ver muito material sobre, sabe? Você poder montar certinho. Porque senão você sai da sua casa, vai lá sem pretender, né? Assim, correr. Sai pra correr. Tá por aí, né? Aí você vai numa prova lá, daí você lesiona ou, né, você acha que é uma coisa, porque eu falo uma coisa pra você, você pode estar treinado. Você chegou numa prova, ali é que o bicho pega mesmo. Porque nunca é fácil, gente. Tem subida? Lógico que tem subida. Tem uma prova que não tem subida. Difícil uma prova que não tem Então subida. É assim, sabe? Mas você estuda, veja lá, tem muito material hoje de graça, tem muito treinador que fornece material, planilha, sabe, assim, para você montar o seu treino. É o ponto mais difícil da corrida. Sim, porque tem tudo assim, isso, na verdade, né, tem os treinos, né? A gente fala assim, tem o treino, igual eu divido 5 treinos na semana. No domingo eu faço o meu longo, onde eu fiz 17 quilômetros, que é o meu treino mais longo da semana. É um treino longo só. Fiz 17. Aí hoje eu descanso. Da corrida só, mas eu já fiz meu fortalecimento em casa. Eu tenho um peso, um monte de coisa lá. Eu não gosto de academia, por isso que eu faço em casa. Daí amanhã eu faço um treino mais fortinho, tipo eu faço 10, 11 quilômetros, mas tipo de um ritmado. Se corre assim numa velocidade constante uns 11 quilômetros. Tipo, vamos supor, 5 minutos e meio por quilômetro. A gente fala um pace, né? Pace de 5,5. Então eu tento fazer, vamos supor, os 10K em 55 minutos. Tem que fazer todos os quilômetros mais ou menos nesse 5,5. Aí na quarta faço educativo e um treino mais leve. Aí na quinta eu folgo, porque na sexta eu faço um treino de tiro, que é um treino mais forte. Sábado treino de rampa. Então é assim, você tem que fazer todos os tipos de treino, você tem que distribuir ao longo da semana. Mas isso daí, eu falo assim, você tem que ter a consciência e tem que se dedicar. Empenhar, né? Porque você tem que... Não adianta falar assim, mas eu tenho outra coisa. Então você não quer correr, porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa pra você poder fazer aquilo ali. Tem que focar e... É que nós falamos no começo da nossa conversa, né? Tem que focar e... Tem que ter foco, enfiar a cara e dedicação. Aí as pessoas falam assim, mas você é animada. Gente, não, eu sei o que eu quero. É diferente. Tem dia que eu vou treinar puta da vida. Como é que é o seu dia a dia mesmo? Conta pra gente. Como é que começa? Quer ver? Vamos ver. 4 horas eu acordo. Mais tardar 4h30. 4 horas. Faço café. Mais tardar 4h30. Faço café. Tomo meu café. Faço minha oração. Faço uma coisinha ou outra que eu tenho que fazer. Coloco a roupa. Vou treinar. Correr. Bora. Esqueço, é o meu horário. Chuva, sol, bora. Tem gente tá lá. que pergunta, mas fala assim, mas você tá chovendo, você vai treinar? Fala, quando a gente vai numa prova e pega Tá chuva, chovendo, não tem que fazer. Tá ventando, tá frio, tá calor. Outra coisa, gente, não sou de sal nem de açúcar. Cheguei, tomo um banho quente, chá de cravo canela, pronto, acabou. Friagem foi embora. E aí eu vou 6 horas. 6 horas, 6 e pouquinho já tô saindo. 7h30 tô chegando em casa. Já fiz meu treino, tomo meu banho, aí eu vou organizar meu dia. Aí eu falo assim, vou olhar lá, tem tal as minhas encomendas. Então, minha prioridade é as minhas encomendas.
boto a roupa lá para bater, vou lá, faço as minhas encomendas e tal. O almoço, eu não abro mão de fazer a nossa comida. Isso eu não abro mão mesmo. Faço lá o nosso almoço. Tá? Ah, chegou no fim do dia. Ah, não deu para fazer? Tudo. Entreguei minhas encomendas. Fico para amanhã. Não deu tempo. A prioridade sempre... Deixa a louça com o André. É verdade. A prioridade sempre vai ser eu. Eu sempre vou me priorizar. Não me sinto culpada por isso, não. Por me priorizar. Porque se eu me priorizar, quem é que vai priorizar, gente? Com certeza. Ó, você que pergunta, o que a Andréia trabalha, né, Andréia? Ela trouxe pra mim aqui, ó. Posso mostrar, né, Andréia? Claro, pode até provar. Ó, olha aqui, gente, que coisa gostosa. Andréia, bolos e doces com você desde 1998. Ô, louco, Andréia, tempo, hein? Você vê como eu sou velho? Claro que é. Eu falo que tudo na minha vida Aqui, tem mais gente. de 2 décadas. A corrida tem mais de 20 anos, a minha profissão, meu casamento, mas minha é filha. top demais. Mas é assim, mas nem tudo são flores, viu, gente? Tem dia que tá tudo errado, mas aí você fala assim, não, isso não me define. Isso que eu ia falar também, a depressão, ela deixa sequelas, né? O problema da depressão é que assim, você sempre vai estar com aquela insegurança. Vamos supor, todo mundo tem um dia que tá mal. Todo mundo tem. Então, quem teve a depressão, o dia que tá mal é onde bate o medo. Porque você tem medo que tudo aquilo volte. Então, aí o que você tem que parar e pensar? Não, é só hoje. Amanhã vai passar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. É outro dia. Vou dormir, amanhã vai passar. Sabe? Então, é assim, o problema da depressão, eu falo que o que ficou em mim de sequela foi um pouco de ansiedade. Quando eu tô numa época, assim, de muito trabalho e muita coisa na cabeça e tal, a bonitinha vem. Eu sinto, assim, que o coração acelera, sabe? Começa a sair umas casquinhas aqui na sobrancelha. Então, é assim, fica uma sequelinha, mas você tem que aprender a lidar. Tem que buscar saída ali rápido e vida que segue, né? Pensamento positivo. Fortalecer espiritualmente, principalmente. Esse tempo atrás também eu tive problema com ansiedade também. E eu falo, é horrível. Você acha que vai morrer mesmo. O coração... Você lembra uma vez que eu fui pro hospital, que foi o Daniel ainda que me levou? A gente morava em frente à Etel. Olha, pra você ver, eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu achava que a minha pressão estava explodindo. E o meu coração, o André, nós não tínhamos carro, o André ligou pra viatura e o Daniel foi me buscar. Sim. E eu fui pro hospital. Eu não tinha nada. Assim, não tinha pressão, não tava belezinha e tal. Mas aquela sensação era horrível. E eu fiquei lá no hospital um tempinho de observação. Você ficou comigo ainda. E eu fiquei tipo coisa de 2 horas. Acredito eu que eu devo ter tomado um calmante ali, alguma coisa, e fui para casa. Então é assim, fica alguma coisa, mas você tem que querer melhorar. Querer sair da situação, e né, hoje Andréia? em dia, graças a Deus, né, tem lá no posto a psicóloga, sabe? Hoje é todo mais o aparato, fácil, né? Hoje Sim. é mais fácil cuidar, graças a Deus. Com certeza. Mas a depressão é doença, sim. Rapidinho aqui pra gente trazer pra galera. Eu quero que você fale. Antes de mostrar aqui, o início de tudo que eu não trouxe, né? Você não corria, né, André? Não corria. Sempre odiava a corrida, na verdade. Não, é sempre bom trazer pra gente falar dos troféus aqui. Você sempre levava ela, acompanhava. Esse que é o legal, né? Eu comecei a levar ela e ficar tirando foto esperando ela chegar. Aí eu vi o pessoal correr e falei assim, vou começar a treinar também, vou começar a participar. Aí comecei a participar, peguei gosto. E você pegou gosto na coisa também? Peguei gosto, agora toda corrida eu tô lá. Tá junto. Tô lá. E aí tem quantos troféus? Eu consegui 5 até hoje. Aí você tá com 2, né? Eu trouxe 2. Esse daqui foi em Marília, de 6 quilômetros, e esse daqui foi 10 quilômetros em Santa Cruz, na categoria militar. Vou levantar aqui só um pouquinho pra galera ver. Tá, pesado, 10. Hein? Caramba. Esse é pesadinho. Ó, pra vocês verem aí. Uma vez, olha. O Zóio tá aí também acompanhando com a gente. Boa. O primeiro tá pegando de boa? Tá, Zóio? Aê. E agora vamos partir pra Andréia. Tem nem... Né? Esse é só um... Ó, a outra aqui, verdade. O Zóio tá pedindo pra mostrar aqui também, ó. Vamos lá. Ó.
Mas tem muita corrida boa, viu, gente? Tem, né, Andréia? Tem, muita Nossa. corrida boa. Tem, graças a Deus. Andréia, talvez a gente busque assim e fala, poxa, quantos troféus você tem? Acho que 50. 50 eu no acho. total. É. Porém, você falou que 99 você correu. Não, 2001, né, que você falou? Foi, Primeira corrida foi. sua? Foi. Depois você pausou e Anos. voltou agora. 2018. Então, vamos dizer que são 48 Tudo, né? Foi em 4 anos. nesses 4 anos. Foi. Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre esses troféus aqui? Lembrando que ela não trouxe tudo, hein? Lembrando que ela não Esse trouxe tudo. daqui, Mostra lá. Aqui. Tá lá. 10, Pode ser aqui também, pode ser foi qualquer 10 uma. milhas. Deixa eu segurar pra você. 10 milhas. Foi em Bauru. 10 milhas é 16 quilômetros. 16 quilômetros. Eu peguei Obrigado por nos ajudar, André. em segundo lugar na minha Sim. categoria. Na época, acho que já era de 45 a 49, né? Eu acho. Esse aqui foi 21 quilômetros. Meia maratona. Meia maratona de Bauru também. Tá dando pra pegar aí, Zóia? O Zóia tá ajudando a gente, auxiliando aí, vai falando. Ó, esse daqui, ó, na O lanche verdade é um Bauru, ó. É um Bauru. É um O Bauru, troféu é um lanche. Bauru. É. De que ano Em foi esse? homenagem ao Bauru. Esse aqui, ai, André, tem a data aqui atrás? Não tem. Mas Mas foi acho aí que no- foi. Eu acho que foi. 2020. Ah, foi em 2019. É, foi antes da pandemia. Porque a pandemia. Só- Aliás, a gente falou, né, que todos esses troféus aí que a André tem 50 foram em 4 anos. Na verdade, foi em 2, porque 2 parou por causa da pandemia. Da né? pandemia, bem lembrado. Não teve corrida. Então, praticamente, Não, 50 Deus troféus. do Teve céu. só uma, né? Em foi Pardinho. praticamente 50 troféus em 2 anos. Caracas, Esse André. aqui foi de 6 quilômetros. Foi Vamos mostrar lá em aqui Carlópolis. Foi. Aí tem a data aí, ó. É, 2021, Foi no exatamente. final do ano passado. Ó, galera. Não, na verdade, Fazia? esse foi depois. Foi. Depois do ano passado. Ah, depois da pandemia, verdade. É. Boa, Esse foi, Andréia. ó, e esse aqui, ó, pra você ver, ó, eu peguei em terceiro lugar de 45 a 49. Ele é de bronze, a cor bronze, porque o outro era prata e o outro era Dourado. dourado. Olha só, quem pegou o ouro ficou maravilhoso. E Mas só- é lindo, né? Mas Olha. é lindo demais. Caramba. Esse daqui foi outra meia maratona que eu corri, do Alecrim. E agora, Zóia? Não, Avaré, Avaré, André, fica quieto. Foi Bom? 21 quilômetros rústico, é tudo no meio do mato. No meio do mato. Raul. E você, olha, aqui você corre também, não corre na beira da pista? Não corre? Eu Rapaz, fui até na Palmeiras e voltei. olha. Vai andando. Semana passada eu fui até Bernardino. Aí ele foi me buscar. André, tô aqui em tal lugar. Ah, Aqui. e esse daqui foi um dos últimos. Foi o último, né, André? Da USP. 30ª volta da USP. 25 Lá em Bauru. Foi agora, antes agora já. Foi. Caracas, hein? Foi uma Legal. corrida linda também. Terceira colocada. Ó. Top? Ah, o zóio. Esse daqui, ó, foi da Corrida da Independência. Foi no dia 4 de setembro. Foi lá em Bauru Bauru também. também. 15, Bauru peguei em quinto na também. geral esse. Ó, 15 quilômetros. Top, zóio. Ó, o zóio. Aí. Ah, esse daqui é um dos xodozão mesmo. Foi da Tenrane. Da TV tem. Esse é o xodó. TV tem. É um dos meus organizou. xodó. 10 É. quilômetros. 10 quilômetros. Segundo Foi em lugar 2000. feminino. Foi em de 45 a 49. Isso. Foi em 2019 também. Ah, vamos mostrar aqui perto pra galera ver. Ó. E nós vamos na outra Tenrane agora, só que em São José do São Rio José do Preto. Rio Preto esse mês. Dia 23. Será que vem mais um? Vem, Ah, né? então, não sei não, hein? é louco. A corrida não é de brincadeira. Não é fácil, né? Não. Ainda bem que eles dividiram por modalidade, né? Isso é bom. Então, ajuda eu demais. tenho lá mais uns lá que de vez em quando eu pego geral, né? Mas é gostoso. Deixa eu só puxar aqui pra não cair, né, André? Deus o livre. André vai matar eu. Pelo amor né? de Deus. Aí, bom demais. Ó, André, só pra falar pra você, relacionado a Ipauçu, hoje, galera, vocês que estão inclusos no atletismo, né? Ipauçu tem um aparato legal pra vocês? Não? Não. E o ponto Eles de... nem sabem que a gente corre às vezes. Aí é feio, né? Aí É verdade, às vezes nem sabem. Mas é que- Não tem não. A gente mesmo, a gente paga tudo do nosso bolso, tudo, combustível, inscrição. Tudo. Quando vai assim, igual em São José do Rio Preto, a gente tem que ir um dia antes, paga hotel,
Mas eu faço por gosto mesmo, né? A gente gosta muito. Então, é assim, eu vou mesmo. Mas o esporte aqui tá difícil. Vocês estão em um grupo grande aqui em Paulsu pra corrida, não? Não. É assim, na verdade, tem o pessoal que participa, né? Assim, uma ou outra, que vai nessas mais perto, assim. Mas é mais eu e ele mesmo. Falar que tem um grupo, não. Não tem. Se hoje vocês tivessem um poder, vocês dois, assim, tipo, pra fazer alguma coisa, o que vocês fariam? Específico para atletismo, assim, vamos falar. Aqui em Paulsu. Falar bem a verdade mesmo, eu acho que o mínimo, porque eu não é comparar, mas já comparando, eu vou até dar nomes. Não, pode comparar, não tem Pessoal essa, de não. Manduri, eles têm uma equipe enorme. Eles têm como ir, tipo, a locomoção, sabe? O secretário lá, ele corre atrás de tudo, ele apoia muito, sabe? Eles têm uma equipe, chama Manduri Rani, Manduri. Então, assim, ele corre atrás de tudo. Tanto é que as corridas deles lá, a inscrição é um preço baratinho e tem ainda coisa em dinheiro. Premiação em dinheiro. Quando eles vão correr em outros lugares, a prefeitura dá o ajuda transporte, de alguma maneira ajuda. Então, eu acho assim, que, vamos supor assim, o mínimo que poderia ter seria o transporte. Eu falo, não é nem pelo fato da gente, é que às vezes tem gente que quer ir e não tem carro. Às vezes vamos supor, eu quero participar de uma corrida. Aí depende mas vamos ver se eu vou com fulano. Às vezes o fulano não vai, entendeu? Então, eu acredito que se o poder público tivesse apoio à corrida, né, bastante gente poderia melhorar. Bastante gente iria representar aí para o Sul. Tivesse com a camiseta, né? Mas representaria. Não digo pegar troféu não, mas pelo menos ir lá participar, representar. Porque queira ou não queira, você está levando o nome da cidade. Está levando o nome da cidade e está incentivando a pessoa a fazer alguma coisa, uma atividade esportiva. Porque o problema se resume às vezes, qual é o esporte? Futebol, é escolinha de futebol, é campeonato de futebol, né? Não tem outra coisa. Nós tivemos uma corrida aqui que foi antes da pandemia. É o que eu ia falar também, a questão da corrida aqui, né? Foi assim, nossa, você não imagina a minha felicidade, né? Mas assim... Foi a primeira e única. Foi a primeira e única. Esse ano até o moço lá o secretário de Manduri, ele organiza corridas também. Além dele ser secretário lá, ele organiza corrida em outras cidades. Ele tem um outro moço lá e eles fazem, sabe? Eu tenho até as mensagens dele aqui. Ele veio aqui, tentou, sabe? Mas não sei o que aconteceu. A prioridade não era outras prioridades. E ele ainda falou assim, levei um orçamento bacana. Mas assim, na verdade a gente não corre atrás de nada, é o que a Andréia falou. Eu e ela, a gente vai. Vocês estão eu vi a corrida lá em São José do Rio Preto da TV Tem. André, vamos, a gente vai. Mês que vem, tem uma em Londrina, a gente vai. Tem um amigo nosso de Bernardino, que às vezes ele vai com a gente também, sabe? Então, assim, tem um outro de Santa Cruz, que também, às vezes a gente racha. Vai ter uma corrida em Bauru. Vamos nós 4? Vamos. Aí tem o Felipe Camarão também, que de vez em quando, preguiçoso, quer ir em algum. Preguiçoso, Camarão. Aí, às vezes, a gente arrasta ele também, sabe? Mas é assim, é porque gosta muito. Porque se for depender de apoio, a gente não corre. Mas eu vou dar um toque pro poder público de Paulsu, né? Muito legal falar para vocês que tem que dar prioridade para essa galera aqui. Tem que dar prioridade. Porque a gente já tem um toque aqui, uma história aqui, né? Da Andréia, por exemplo, né, Andréia? Sim. Salva a vida. O esporte salva. Esporte salva a vida, transforma a pessoa. Então, o que custa de dar uma olhada um pouquinho para essa galera aqui, poxa, né? Tem esses dias agora, vai ter em Santa Cruz do Rio Parque, você estava falando pra gente, né? Valendo dinheirinho bom, né? Então... Mas não é nem pelo dinheiro, eu falo assim que... Exato. Eu vejo por mim, eu vou, né? Só de você sair e você completar,
já é uma vitória pessoal. Exato. Você sair, correr, para quem não corria, sabe, vai lá, corre, caminha um pouco, mas chegou, completou, pegou a medalhinha no peito. Participei, né? Participei, já é uma conquista. E qualidade de vida. É isso que eu ia falar, atividade física, É qualidade de vida, é saúde. É saúde. Física e mental. Eu sempre falo isso. Então vamos olhar para essa galera, né? Um pouquinho, poxa, né? Tem o pessoalzinho, Tá eu bom. sempre Eles têm vejo. as prioridades. Exato, A né? gente não sabe, mas tá bom. Não, mas sim, é muito bacana ver a história da Andrea, a história do André, relacionada ao esporte, é isso aqui, né? O legal é que eu falo, igual a André, toda vez que vai e pega troféu, é a Andréa Dias Martins, daí Paulo Sul, lá fala, e tem fotógrafos. Vai ter uma corrida em Marília agora, mês que vem também, né? A Andréia estava no cartaz, a Andréia era a foto do cartaz de divulgação da corrida de Marília, né? Então, fala, é Andréia de Ipauçu, o nome lá está sendo... As pessoas assim, conhecem ela hoje. Você sabe o que acontece? O mundo ali do esporte, é só quem tá ali que sabe. E às vezes as pessoas não dão tanta importância, sabe? Que deve ser dado, né? Mas deveria dar. Não, mas eu falo a importância em todos os sentidos, sabe? Em todos os sentidos. Porque às vezes o que acontece? Às vezes quem deveria apoiar fala, não vou apoiar não, capaz, né? É só uma corrida, mas você não tem noção da dimensão do que acontece ali, sabe? Igual falar Ipauçu, aí nós vamos lá, não sei não, Ipauçu vai lá também. Leva o nome, né? Leva o nome. Ixi, Leva o nome. Sim. E não adianta porque a gente o pessoal acaba conhecendo. Depois de um tempo. Com certeza. É muito importante. Isso eu firmo de novo aqui. Tem que ser dado um olhar, virar um pouquinho o olhar. Timburi tem uma essa van galera. para levar os atletas, até Timburi Pronto. tem. Então, eu acho que isso seria o mínimo, pelo menos. Eu acho, principalmente, assim, porque já é uma economia, né? Sim. Porque você põe assim, vamos supor, quando a gente racha, né? R$50 de combustível. Daí você paga mais inscrição, daí às vezes você tem que comer alguma coisa, né, tal. Então, vamos supor, tendo o transporte, a pessoa pode, eu posso ir em mais corridas. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou em uma só porque eu não posso ir mais. Com certeza. É duro, né? É duro. A gente fala, o mínimo possível já ajuda, né? Claro que sim. Já ajuda. Mas então, trazendo agora para a última parte da nossa conversa, André, você fez há muito tempo até as palestras sobre drogas, né? Acho que uns 15 anos. Uns 15 anos, né? Quando tava só para você falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre isso. Proerd, nas escolas. Sim. Importância, cara, não tá tendo mais, né? Não tava. Eu não era instrutor de Proerd, nunca fui. Sim. Quem era instrutor de Proerd aqui em Pauçu, na região, era o Leandro Pedroso. O Pedroso, né? E o Daniel também, né? Eles eram formados. Mas era muito importante, né? Eu acho que até hoje porque pegava a criançada que estava na quarta série, hoje é quinto ano. Hoje mudou um pouco, né? Então, já dava um pouquinho, uma amostra, né, do que seria, né, e já começava a mostrar um pouquinho também de cidadania, né. Não tem mais Proerd? Não tem. Não tem, pelo menos aqui não tem, por falta de efetivo. Isso daí por falta de efetivo, porque é duro, não tem policial assim porque tem que fazer um curso e tal. Primeiro que tem que ter voluntário na polícia quem é instrutor de Proerd. Então você tem que fazer o curso e você tem que já ter um certo perfil para ser instrutor de Proerd, porque você vai estar lidando com criança. Eu mesmo era palestrante sobre drogas, mas quando pediam para mim fazer alguma palestra sobre drogas para criança, eu entrava em pânico. Porque o meu público era ensino médio e adulto. Eu sempre falei para ensino médio, para jovens e adultos, não criança. Então você tem que ter um perfil para ser Proerd. E hoje em dia não tem assim policial, porque eu via pelo Pedroso. Às vezes ele trabalhava 24 horas na polícia, saía de manhã, poderia ir para casa ter folga, aí ele tinha que dar aula no Proerd o dia inteiro nas escolas. Então, quer dizer, a folga dele, ele ficava dando aula.
ele matava a folga dele, que podia estar com a família, para dar aula no Proerd. Trabalho. Né? E não ganhava nada mais para isso. Era voluntário, era do coração. Né? Então, hoje em dia, acabou, pelo menos aqui assim na nossa região, acabou não, vamos dizer assim, está pausado. Tá pausado, né? isso, por falta de efetivo. E faz uma falta, né, André? Faz falta. Puxa faz vida, faz uma falta. Faz falta, muita falta. É isso aí. Mas, aí, André, já foi. Já Aí, foi. nosso bate-papo. Falamos tudo? Viu só? Aí. Isso, mas vai ficar aqui 2 horas, né? Eu falei que a noite é uma criança. Vai acabar a bateria lá, ó. Caramba. Mas, História, né, papai? ó, é muito bacana, porque a história de vocês de ambos, tá? Se der, a gente marca uma outra data pra vocês voltarem e falar mais história pra gente, porque é história legal, prende a gente a história de vocês. Muito bacana mesmo. Mas antes de a gente terminar, a gente costuma aqui fazer um joguinho para terminar. Então, o jogo, como a gente está em uma dupla aqui, eu vou fazer uma pergunta para um, depois para o outro. E a pergunta tem que ser respondida rápida, beleza? Tenta, mesmo se for uma pergunta para você responder com várias palavras, tenta ser o mínimo possível, o mais rápido possível, beleza? Ping-pong. Isso, exatamente. Bate pronto, né? Vamos lá então? Pode ser? Vou começar então com o André. Comigo? Então vai lá. Vamos lá então, rapidinho. Cor favorita, André? Preto. Comida favorita? Ai, tudo que é natural. André, você trocaria o sossego de hoje pela farda novamente? Não. Não. Mal reimagem ou Bolt? Qual foi melhor pra você? Bolt. Ronaldo ou Ronaldinho? Gaúcho. Gaúcho, Ronaldinho. Prefere um prato de salada ou sair pra correr, André, se fosse agora? Agora? Isso. Eu acho que se tivesse uma corrida eu ia. Lula ou Bolsonaro, André? 22. Tarcísio ou Haddad, governador? Tarcísio. Quem descobriu o Brasil, André? Pedro Álvares. Aí, ó, tá ligado, boa. Prefere frio ou calor, André? Calor. Se tivesse que escolher, aumentaria o salário do professor hoje ou do policial? Dos dois, os dois merecem. Os dois. Se tivesse de frente com um trauma seu passado, o que faria pra ele, André? Se eu tivesse que o quê? De frente com ele agora, com um trauma seu. Nossa, meu coração até acelerou. Eu acho que eu não bateria de frente, igual eu bati. Vida que segue. Vida que segue. Boa. É a favor da pena máxima no Brasil, pena de morte? Pena de morte, não. Não, já falou, né? É a favor do aborto? Não. Descreva o André em uma palavra, André. Alegre. Alegre. Diga em poucas palavras, Andréia, agora para a galera que está acompanhando a gente, que sofre de depressão, o que você falaria para a pessoa agora? Olha, eu não tenho assim como falar, né? Mas cuidem de vocês, do emocional, cuidem do físico, não se prenda a poucas coisas. Não pense muito nos outros, pense em você. Boa. Porque se você pensar em você, automaticamente você vai cuidar dos outros. Bem, porque se você não estiver bem, você não vai cuidar de ninguém. Fechou. Amor próprio. Amor próprio em primeiro lugar. Mas tem que prestar atenção sempre, eu falo, gente, nos sintomas. Não acha que a depressão é brincadeira, não joga para baixo do tapete, porque a gente é aquela coisa, vira uma bola de neve. Sentiu alguma coisa, persistiu a tristeza, procura ajuda. Procura ajuda imediata, Dias ruins todo mundo tem, eu tenho. Ponto, fechou. Mas cuide-se. É isso aí. Gente, agradeço demais o aceite de vocês. Foi um bate-papo muito bacana. E eu que agradeço. Ixi, legal demais. Ter lembrado da gente. Com certeza, tem que lembrar, meu, né? Conhece igual vocês, tem que ser lembrado. E ó, de novo, meu, obrigado. E Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? A todos também. Nós. A todos nós. Valeu. Gente, compre meus bolos, tá? Eu preciso comprar tênis para correr também. Muito bacana. E fala também do seu negócio, Sky
Sky Media? Isso. Estamos aí, né? Qual que é o contato pra galera aí? 996626056, comunicação visual. Isso, e aí, já era, né, André? Ai, gente do céu, tem a minha filha, viu? É fisioterapeuta também, tá? Vendeu jabá. Muito boa, por sinal. Tem uma clínica lá embaixo. Amanda, O número da clínica dela, eu esqueci. 1808? 1808. Gente, marca uma massagem, ela Tá vendo, faz Danilo, ó? cada coisa. Aí, já vai colocando, já vai anotando aí fechou. pra procurar patrocínio. Vou procurar ela. Amanda, vou te procurar. Gente, obrigado mesmo. Deus Obrigada abençoe a vocês, vocês. tá? Obrigado. A E gente você? brinca, mas é muito gostoso. Muito bacana. Só que tem que falar, tem coisa que tem que falar. Tem que falar, com certeza. Gente, e vocês que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Curte, compartilha. É o GiroCast para vocês. E vamos ver, né? Quem vai ser o próximo convidado ou convidada nossa aqui. Gente, obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.